Capítulo 10. A saga do colesterol. Concluir que um nutriente causa todos os males é ignorar que seu corpo é um ecossistema. Estamos no começo do século XX, no laboratório do patologista russo Nikolai Anishchikov, membro da Academia Militar Russa. Ele passa os dias alimentando coelhos com gordura e colesterol. Naquela época, alguns médicos já observavam em autópsias que os vasos sanguíneos de alguns cadáveres eram cheios de placas amareladas. Essas placas receberam o nome de ateromas, daí o nome aterosclerose para definir a doença que entupe as artérias, bloqueando a passagem do sangue, diminuindo o fluxo sanguíneo em alguns órgãos e aumentando o risco de ataques cardíacos. Já tinham descoberto também que uma das principais substâncias presentes nelas é o colesterol. Faltava saber como e por que a doença se instalava. Nikolai ficou meses mantendo os coelhos sob a dieta gorda. Até que dissecou os bichinhos e percebeu que as artérias deles tinham sido tomadas pelos tais ateromas. Em 1913, ele divulgou os resultados desse experimento e entrou para a história da cardiologia por ter conseguido induzir a aterosclerose com alimentação rica em gordura e colesterol. Logo ganhou adeptos fervorosos no meio, e críticos ferrenhos também. Afinal, animais herbívoros, como os coelhos, não têm o sistema digestivo preparado para dar conta de comida de origem animal. E isso poderia explicar por que eles adoeceram. Como aconteceria esse processo em seres humanos, que são onívoros e, portanto, adaptados para metabolizar diferentes fontes de alimentos? Não dava para saber na época. Nem Nikolai conseguiu encontrar a resposta certa. Ele passou os anos seguintes dividido entre aprofundar seus estudos sobre o assunto, apresentar os resultados em congressos médicos na Alemanha, na Suécia e no Japão, e prestar serviços ao exército nas duas grandes guerras mundiais. Morreu em 1964, vítima de ataque cardíaco. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o avanço da medicina e dos meios para detectar mais doenças fez crescer o número dos diagnósticos de malhas do coração. Isso deixou os médicos americanos alarmados. Uma das principais pesquisas, feita a partir de 1948 na cidade de Framingham, recrutou 5.209 homens e mulheres saudáveis entre 30 e 62 anos. Esse pessoal passou por uma série de exames clínicos e respondeu a questões sobre o estilo de vida que cada um levava. Depois, a cada 2 anos, todo mundo era chamado de novo pelos pesquisadores para repetir o procedimento. A ideia era entender os hábitos deles para traçar possíveis causas das doenças do coração. Quando os pesquisadores divulgaram os primeiros resultados, chamaram de fatores de risco as características comuns encontradas entre os participantes, que eram as seguintes: tabagismo, obesidade, diabetes, pressão alta, sedentarismo e altas taxas de colesterol no sangue. Então, comer alimentos ricos nessa substância aumentaria o risco de doenças cardíacas. As pesquisas se desenrolavam, e o consumo de ovo per capita nos Estados Unidos despencava de 375 unidades por ano em 1950 para 236 em 1990. Aí começaram a aparecer estudos apontando que a coisa não era tão feia assim. A Escola de Saúde Pública de Harvard conduziu os maiores estudos já realizados sobre o assunto, avaliando mais de 300 mil pessoas por 23 anos. A conclusão foi de que, para a maioria das pessoas, o colesterol ingerido interfere pouco, entre 10% e 25%, na quantidade do que realmente circula no sangue. O resto é produzido de forma natural pelo fígado. Mesmo assim, alguns grupos, como obesos e diabéticos, se mostraram mais propensos a ter índices alterados depois de uma alimentação rica na substância. Por isso, devem controlar o consumo e fazer acompanhamento médico. Pois então o ovo passou do status de banido para o de controlado. A recomendação dos órgãos de saúde é não ultrapassar a ingestão diária de 300 mg. Ou seja, um ovo por dia estaria de bom tamanho. Com essa remissão parcial, veio a retomada do crescimento no consumo americano, que hoje está na base de 250 unidades anuais por pessoa.
No Brasil, não dá para fazer uma comparação justa. Isso porque a avicultura por aqui só começou a produzir em larga escala em 1970, quando a média era de 60 ovos per capita. Hoje, está em 162, bem abaixo da marca americana. As diferenças de hábitos alimentares neste quesito também são grandes, já que ovos, com bacon, são uma iguaria obrigatória no café da manhã dos gringos. Mas essa história do colesterol ainda causa muita confusão. Boa parte disso tem a ver com outro nutriente, a gordura em seus diferentes tipos, a saturada, que é sólida em temperatura ambiente, e as insaturadas, que são líquidas, a do azeite de oliva e a ômega 3 dos peixes, por exemplo. Nos anos 50, Barens, da Universidade Rockefeller, demonstrou que cada uma delas interfere de um jeito nos níveis de colesterol no sangue. Gordura saturada, que existe em grande quantidade na carne vermelha, aumenta tanto o colesterol ruim quanto o bom. E gordura insaturada, caso do ômega 3 e do azeite, aumenta o bom e diminui o ruim. Antes de seguirmos, vale dar uma pausa para a gente entender melhor como o colesterol funciona. Na próxima página. De carona com o colesterol. Colesterol é um álcool derivado da gordura. Para circular no corpo, ele precisa ser carregado pelas lipoproteínas. Embarque nessa para entender. 1. Imagine que seu fígado é um terminal rodoviário, de onde partem e chegam linhas de ônibus que transportam colesterol pelo corpo. O LDL, Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade, faz o trajeto fígado-vasos sanguíneos. Se acontece uma superlotação dele nas artérias, as placas podem se formar e bloquear a passagem de sangue. Por isso é que esse tipo é chamado de colesterol ruim. 2. O que faz o caminho inverso, dos vasos sanguíneos para o fígado, promove uma limpeza geral e atende pelo nome de High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade. Para os íntimos, HDL, o bom. 3. Tem um subtipo do colesterol ruim que é o VLDL, Very Low Density Lipoprotein, que sai do fígado, fez baldeação no sangue e vai para as células, levando, além de colesterol, um tipo de gordura chamado triglicérides. Lobos em pele de cordeiro. Quando o assunto é gordura, aprendemos que carne vermelha e pele de frango são ofensas à saúde. E que óleos vegetais estão liberados. Mas se esqueceram de dizer que os alimentos não têm apenas um tipo de gordura, e sim um mix delas. Peixes e óleos vegetais também têm saturada, geralmente em proporções muito menores do que na carne, mas tem. E digo geralmente porque o óleo de palma, o atual queridinho da turma do vamos arrumar uma alternativa saudável à gordura animal, tem quase a mesma proporção de gordura saturada de muitas carnes, 43%. Óleo de palma, aliás, é hoje a principal gordura usada nos produtos industrializados, como bolacha, batata frita e hambúrguer. Um estudo feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e pelo Instituto do Coração, em São Paulo, mostrou que é fácil exagerar na saturada sem perceber. Uma mísera bolacha recheada tem, em média, 10% de toda a gordura saturada que podemos comer num dia. Comeu 5, e lá se vai metade da sua cota. Comeu 10, acabou. Metade da gordura de um bife é insaturada, ou seja, da boa. Dessa parte, mais de 90% é do mesmo tipo da encontrada no azeite de oliva extra virgem. Numa bisteca de porco frita, a proporção é de 53,6% de gordura insaturada. Uma picanha grelhada com gordura tem 7,9 gramas de saturadas e 9,6 de insaturadas. Seu frango assado de domingo, então, é um anjo. Uma sobrecoxa com pele tem 68,8% de insaturadas. O curioso é que, tirando a pele, o número total de gordura cai, mas a proporção entre os tipos permanece em 68,8% e 31,2%. A maior parte da gordura da batata frita feita em casa é da mesma categoria da dos peixes, insaturadas.
E digo feita em casa porque a industrializada é outra história. Alguém aí se lembrou da gordura trans? A margarina era uma prima pobre da manteiga no século XIX, feita com sebo de boi e leite, o que a tornava mais acessível. A prima rica é produzida com a nata do leite batida até ficar cremosa. Quando começou a caça à gordura animal na alimentação, os produtores de margarina viram ali uma oportunidade de fazer sua Betty, a feia, virar Angelina Jolie. Eles pegaram óleo de soja, que tem baixos teores de gordura saturada e quase nada de colesterol, e acrescentaram hidrogênio, porque assim o líquido ganhava consistência cremosa. Pronto, estava inventada a gordura vegetal hidrogenada, a famosa gordura trans. Com ela, nasciam a margarina moderna e as propagandas de famílias felizes, saudáveis e irritantes na televisão. Mas a margarina não caiu no gosto do povo logo de cara. Ela era branquela e causava estranheza. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, a escassez de alimentos e a necessidade de economizar, é que o produto se popularizou. Ainda mais quando os fabricantes adicionaram corante, para deixar a margarina parecida com a manteiga, e vitaminas e D, já que aquele amontoado de gordura hidrogenada não tinha valor nutricional nenhum. Passaram-se 20 anos até que as pesquisas mostrassem que a gordura trans é muito pior que a saturada. Um dos motivos é que ela altera os níveis de colesterol no sangue, aumentando o ruim e baixando o bom, coisa que nenhum alimento da natureza tem coragem de fazer. Os fabricantes de margarina, então, trataram de tirar a gordura trans da fórmula e encontrar outro jeito de transformar óleo em creme. A saída foi fazer um processo de nome complicado, a interesterificação, que basicamente consiste em alterar em laboratório a composição química da gordura vegetal para que ela ganhe consistência. Para emplacar de vez a coisa, a indústria adicionou ao seu novo produto alguns nutrientes que os cientistas passaram a identificar como amigos do coração, vitaminas e ômega 3. O resultado foi a invasão de margarinas sem colesterol, sem trans, 100% natural. Parecia que a manteiga tinha perdido definitivamente a disputa pelo amor de todos os pães. Mas, desde 2007, estudos sugerem que a tal gordura vegetal interesterificada pode ser ainda mais nociva do que a trans. Aí o jeito encontrado pelos fabricantes foi apelar para um óleo com maior teor de gordura saturada e, portanto, mais durinha em temperatura ambiente, justamente o óleo de palma, também conhecido como azeite de dendê. Você come gordura vegetal para fugir da animal e acaba comendo o mesmo tipo, e quase na mesma proporção, de gordura saturada. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A condenação da gordura mudou inclusive o hábito de consumir leite. Nos EU existem estatísticas sólidas sobre consumo de alimentos há mais de meio século. Então os números de lá dão uma boa ideia sobre mudanças de hábitos alimentares. O consumo de leite, por exemplo, caiu 38% de 1950 para cá. E foi substituído por refrigerante e sucos prontos. As vendas da versão integral, que antes representavam 92% do total, despencaram para 36%. No Brasil, o consumo per capita de refrigerante superou do leite em quase 3 vezes, mostram os dados do IBGE. As pessoas também comem muito mais queijo. O aumento per capita no EU foi de 287% desde 1950, acompanhando o crescimento da obesidade e das doenças do coração. Não seria difícil ligar a gordura presente nos queijos, principalmente nos amarelos, ao fato de as pessoas estarem perdendo a saúde. A indústria do queijo magro se fez em cima desse argumento. Aí você olha as entrelinhas e descobre que mais da metade do queijo na nossa dieta vem de comida pronta e industrializada, principalmente pizza, molho para salada, sanduíches de fast food e salgadinhos. Existem outras questões que contribuem para essa dificuldade nossa de cada dia na hora da fome. Uma delas é que estudar a influência do que a gente come no que acontece dentro do corpo não é nem de longe uma tarefa fácil. Porque muitas variáveis entram nessa conta.
Por exemplo, um grande estudo europeu mediu a relação entre dieta e doenças crônicas em 448.568 voluntários de 10 países durante 13 anos. A conclusão foi de que o consumo diário de 160 gramas ou mais de carne processada, como salsicha, linguiça, bacon, hambúrguer e presunto, aumenta em 72% o risco de morte por malhas cardiovasculares e 11% por câncer. De fato, esse tipo de carne contém boas doses de sal, que eleva a pressão arterial, e conservantes, entre eles o nitrito e o nitrato de sódio, que muitos estudos apontam como potencialmente cancerígenos. Mas o resultado da pesquisa guarda outras informações relevantes. O grupo que comia muita carne processada também colocava menos frutas, verduras e legumes no prato, e tinha maior propensão ao tabagismo. Os mesmos cientistas não encontraram relação significativa entre a ingestão de carne vermelha não processada e o aumento de casos de câncer e de problemas cardíacos, indo na contramão de muitos experimentos. Já os vegetarianos avaliados não só consumiam mais frutas e verduras do que os outros, como praticavam mais atividades físicas e eram mais magros. A carne vermelha é o alimento que mais gera confusão na lista de o que comer. Porque tanto os críticos ferrenhos quanto os defensores apaixonados têm bons argumentos. Em 2007, um grupo de 21 cientistas revisou 7.000 estudos publicados e concluiu que 48 gramas de carne processada por dia, o que equivale a uma salsicha, aumenta em 21% o risco de câncer de cólon. Já para as carnes não processadas, eles não encontraram uma relação proporcional, mas avaliaram que comer acima de 510 gramas por semana pode aumentar as chances de desenvolver esse tipo de câncer, pelo menos entre quem tem predisposição. Existem toneladas de razões éticas e ambientais para não comer animais. Elas vão das condições cruéis com que eles sobrevivem antes do abate até a quantidade enorme de grãos que, se não fossem destinados a alimentar esses bichos, poderiam acabar com a fome de populações inteiras. Mas, se a questão é comer errado, não adianta eleger só o bife como réu, nem ovos, nem leite integral, nem queijos amarelos. Segundo o IBGE, 84,5% dos brasileiros exageram na gordura saturada. Mas pensa que é por causa do churrasco. Não, é pelo excesso de bolachas recheadas, líderes isoladas do ranking de fontes dessa substância na nossa alimentação. Elas são seguidas por salgadinhos industrializados, pizza, doces e refrigerantes. A carne de boi está em 13º lugar na lista. Recentemente, pesquisadores americanos apontaram que uma substância presente em grande quantidade na carne vermelha, a L-carnitina, pode desencadear o entupimento das artérias. É que, quando ela é metabolizada por um tipo de bactéria no intestino, uma enzima chamada timal é produzida e liberada na corrente sanguínea. Vegetarianos avaliados tinham baixa quantidade de bactérias que digerem carne no intestino e, portanto, menos timal. Os médicos analisaram o sangue de 2.500 pessoas e concluíram que aqueles com bastante timal circulando tinham mais placas de colesterol nas artérias. Portanto, o problema não seria o nutriente da carne, mas as bactérias que se alimentam dele e, consequentemente, dão origem a tal enzima. Quando os voluntários tomavam um antibiótico, o nível de timal era drasticamente reduzido, e, em tese, as chances de ter artérias entupidas também. Os autores do estudo acreditam que essa pode ser mais uma explicação de por que a carne vermelha está tão vinculada ao risco de doenças. Eles até declararam que, se confirmada a relação dessa substância com os males cardiovasculares, a indústria poderia criar um antibiótico ou um iogurte para acabar com essas bactérias, e diminuir o risco de ataques cardíacos nos carnívoros inveterados. Vem aí a pílula que libera o churrasco. Então, as coisas não são tão simples. O estudo apenas sugere uma relação de causa e efeito, como boa parte das pesquisas sobre alimentação, aliás, e ainda precisa ser mais bem avaliado pela classe médica. Além de inconclusivo, ele diz respeito não exatamente ao consumo de carne,
mas ao de altas doses de L-carnitina, porque os voluntários tomaram cápsulas com esse nutriente concentrado. Diante de tanta informação, às vezes desencontrada, o que nos resta para ter uma alimentação saudável? A solução é mais simples do que parece. Na dúvida, escolha aquilo que a sua avó chamava de comida. No próximo capítulo.